Vamos à nossa leitura de hoje, que está em Gálatas, capítulo, em Gálatas, capítulo 2, tá bom? E é muito importante essa mensagem de Gálatas, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Veja, o sistema religioso, ele não tem o interesse que você entenda, que você compreenda o que era lei, e quando eu falo lei aqui, não são as leis dos países, não são as leis de trânsito, não. São as leis de Moisés, tá? As leis de Moisés. Então, o sistema religioso não quer que você entenda o que eram as leis de Moisés, para quem eram as leis de Moisés, e o que é a graça, e para quem é a graça de Cristo. Não querem que você entenda o que foi Jesus nos dias da sua carne, Jesus de Nazaré, né? E o que é o Cristo ressuscitado, tá? Não querem que você compreenda o que era antes da cruz, como que era antes da cruz, e tampouco querem que você entenda o que foi depois da cruz e o que é depois da cruz, tá? Também não querem que você compreenda, que você entenda, tá? Por exemplo, o que era o evangelho do reino, pregado por Pedro, Tiago e João, e o que era e é o evangelho da graça, pregado e anunciado pelo apóstolo Paulo. Por que não querem que você compreenda essas coisas? Não querem que você entenda essas coisas, porque eles tiram lucro fazendo uma mistura, uma mescla entre o cristianismo e o judaísmo, lei e graça. Então, eles pegam coisas apenas que interessam a eles da lei e trazem para a graça. Não querem que você entenda o que era o Israel, o povo hebreu, e o que é hoje a Igreja de Cristo. Que a Igreja de Cristo não tem nada a ver com as leis judaicas. Mas eles não querem, isso não é interessante para eles. Por exemplo, as mensagens do apóstolo Paulo, elas não trazem lucro. O que traz lucro são as campanhas baseadas no antigo pacto. Por exemplo, as campanhas em cima de Moisés, as campanhas em cima de Elias, as campanhas em cima de Davi, de Salomão, de Gideão. Então essas campanhas, elas trazem lucro, muito lucro. São milhões e milhões e milhões e milhões de dólares que se arrecadam com campanhas, com essas campanhas, enganando, iludindo as pessoas. Agora, o Evangelho da Graça, o Evangelho do apóstolo Paulo, que foi revelado a ele, não traz lucro. Não traz lucro, não tem margem para lucro, não tem margem para campanhas. Não tem. Então, por isso, não há o interesse da parte deles que você compreenda isso, que você entenda isso. Mas aqui neste canal, aqui nós temos trazido aqui para as pessoas essas mensagens que fazem total
diferença na vida das pessoas. Essas mensagens que verdadeiramente elas libertam, tá? Embora saibamos que isso não nos traz nenhum retorno financeiro, não nos traz nenhum retorno econômico e por isso trabalhamos, tá? Se nós tivéssemos a compreensão, a colaboração das pessoas, poderíamos colocar em prática muitos projetos, muitas coisas que nós temos em mente para divulgar ainda mais esta mensagem. Mas, infelizmente, essa mensagem não desperta o interesse nas pessoas em contribuir, em ajudar. Mas vamos fazer aquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro de nós, até porque nós fizemos parte do sistema religioso, tá? Então, nós estamos sempre aqui trazendo essa mensagem. E veja que o apóstolo Paulo, ele diz assim, vamos então agora começar a entender aqui Gálatas capítulo 2. Paulo diz assim, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Então veja, depois de 14 anos, Paulo, ele volta a Jerusalém e ele leva com ele Barnabé e Tito. É importante essa questão do tempo depois de 14 anos, por quê? Porque nós não vamos entender tudo de uma única vez. É necessário que nós tenhamos tempo para compreender as coisas, para entendermos as coisas, tá? Eu digo para você, eu saí do sistema religioso tem mais ou menos uns 10 anos. Então, nesses 10 anos, eu fui amadurecendo, eu fui tendo entendimento da graça, dessas separações todas que eu estou falando para você, o entendimento que o Apocalipse já se cumpriu, as questões históricas, tudo isso você vai aprendendo. As coisas não acontecem de uma hora para outra e é preciso que você invista nisso. Como? Que você pesquise, que você estude, que você busque o entendimento, tá? Já dizia um político, né, lá nos anos 70, 80, que a educação ela custa muito caro, né? O conhecimento, o entendimento custa caro, mas muito mais caro custa a ignorância, custa a falta de entendimento. Por exemplo, no que diz respeito às coisas espirituais, se você não tem o entendimento e se você não busca esse entendimento, você se torna um escravo, uma escrava do sistema religioso. Então, há que se buscar esse entendimento, tá? Então, o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz assim, fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Então ele vai a Jerusalém, onde estava Pedro, Tiago e João, para expor para aqueles que eram mais influentes, ou seja, esses três, que eram considerados coluna da igreja, porque eram apóstolos do Senhor Jesus, e Paulo vai para expor a eles o evangelho que ele havia recebido, o evangelho que ele pregava aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, tá? Então ele diz, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Por quê? Porque todo judeu
ele se circuncidava. Havia essa cerimônia de ser circuncidado, o homem, tá? Cortar lá a carne do prepúcio para ser um judeu. Isso aconteceu com Abraão, antes mesmo da lei, e acontecia com aqueles que queriam se tornar também judeus. Acontecia com os prosélitos. E os judeus, né, aqueles que aceitavam seguir o cristianismo, muitos deles queriam obrigar aos gentios cumprir as leis de Moisés, e também fazer a circuncisão. E Paulo era o contrário, ele pregava que uma vez você sendo gentio, ou você mesmo sendo um seguidor de Jesus, você não tinha necessidade nenhuma de cumprir as leis de Moisés, tá? A igreja não tem nenhuma obrigação de cumprir as leis de Moisés, tá? Então essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então, reduzir a escravidão novamente era o quê? Fazer com que eles voltassem às leis judaicas, ou que eles praticassem as leis judaicas, tá? Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ou seja, o que Pedro, Tiago e João tinham não acrescentaram nada para Paulo, porque o que eles tinham eram coisas referentes às leis de Moisés. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, ou seja, aos gentios, assim como a Pedro aos circuncisos, ou seja, aos judeus. Então havia uma diferença, tá? Pedro, Tiago e João pregavam para os judeus. Paulo pregava para os gentios. E por isso que as epístolas de Paulo, que é de Romanos até Hebreus, é aquilo que nós nos baseamos, porque embora elas também tenham sido escritas para os Gálatas, para os romanos, mas temos ali o que nós precisamos para seguirmos o evangelho pregado por Paulo, porque era este evangelho que estava oculto e que foi revelado pelo Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, a Paulo, para que chegasse a todos nós. Então, pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então havia essa diferença, tá? Pedro, Tiago e João eram aqueles que anunciavam o evangelho do reino aos judeus. Paulo, ele anunciava o evangelho aos gentios. Claro que havia algumas exceções, tá? Mas esse era o objetivo de cada um, tá? Então, por isso que quando lemos algumas coisas que Pedro escreveu, que Tiago escreveu, que João escreveu, não tem nada a ver conosco, porque eles não se dirigiam aos gentios, eles se dirigiam aos judeus. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Agora veja o que aconteceu. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia,
enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Qual foi a atitude condenável de Pedro? Que Paulo enfrentou ele cara a cara, ou seja, aconteceu ali uma situação que Paulo teve que enfrentá-lo, Paulo teve que questioná-lo, Paulo teve que chamar a atenção de Pedro, tá bom? Então, qual foi a situação? Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele, quem? Pedro, comia com os gentios. Então, Pedro estava lá, em Antioquia, com Paulo, com os gentios, e Pedro estava lá comendo as coisas. Devia estar comendo carne de porco, devia estar comendo camarão, devia estar comendo polvo, devia estar comendo essas coisas que, para a lei dos judeus, era proibido comer. Paulo devia estar ali olhando e vendo, todos estavam com essa liberdade. Mas quando chegaram alguns da parte de Tiago, ou seja, alguns judeus, tá? O que aconteceu? Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Seria a mesma coisa que hoje você ter uma pessoa que, por exemplo, se diz cristã para você, uma pessoa seguidora de Jesus, aí ela está ali almoçando, aí ela está ali com um copo de vinho, por exemplo, almoçando. Aí você chega, ela esconde, porque ela não quer ver que você, por exemplo, está vendo que ela está ali com aquele copo de vinho. Ou seja, isso é hipocrisia. E havia uma certa hipocrisia da parte de Pedro, porque ele estava com os gentios comendo, não sei o que ele estava fazendo ali, mas alguma coisa que ele, quando viu que chegaram judeus da parte de Tiago, ele se afastou, sabe, ele fez alguma coisa ali, tipo assim, vou me afastar aqui para depois não falarem para Tiago que eu estou fazendo isso e aquilo outro, tá? Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Então, Paulo chamou a atenção dele e diz assim: você é gentio. Aliás, você é judeu, mas você vive como gentio. Ou seja, você não pratica mais a lei. Portanto, como você pode agora querer obrigar os gentios a viverem como judeus? Praticar as leis de Moisés. Aí ele diz: nós, Paulo falando, judeus de nascimento e não gentios pecadores. Sabemos que ninguém é justificado, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. E digo, lei aqui são as leis de Moisés, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, a prática da lei ou das coisas da lei, essa prática não justifica a pessoa diante de Deus. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Quer dizer, se eu abandonei as práticas da lei e agora volto para as práticas da lei, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei, eu morri para a lei.
a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, Paulo, ele chama atenção aos aqueles apóstolos ali, Pedro, Tiago, João, principalmente Pedro, dizendo, olha, não é a prática da lei que nos justifica diante de Deus. Nós somos justificados por aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, pela fé. Ora, nós que somos seguidores de Jesus, meu irmão, minha irmã, nós não temos nenhuma obrigação de praticar as obras da lei. Só que o que faz o sistema religioso evangélico? Faz uma seletividade daquilo que a lei ela tinha, né? E aplica nos seus ensinos. Eles não pegam toda a lei, todas as leis, porque eram 613 leis. Eles pensam aquilo que interessa a eles, certo? E fazem uma maquiagem e aplicam nas suas liturgias, nos seus chamados cultos, nas suas chamadas cartilhas, porque interessa a eles. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para você de coisas que eles tiram do antigo pacto e trazem para os cristãos hoje. Exemplo, a guarda do sábado. Os judeus realmente guardavam o sábado e guardam o sábado até hoje. Só que nós não temos nenhuma obrigação de guardar o sábado. E o dia do Senhor era o sábado, não o domingo, tá bom? O domingo também foi criado como um dia de descanso e se associou então ao dia do Senhor. Mas a origem mesmo não tem nada a ver com aquilo que Paulo, por exemplo, deixou para a igreja. Então esse é por exemplo, apresentar crianças no templo. Eles pegam aquela passagem que Jesus, com 8 dias de nascido, foi apresentado, que fazia também parte da lei, então eles dizem que deve se apresentar a criança. Ora, mas apresentar a Deus, Deus não conhece? Deus nos conhece, já que para que eu vou apresentar a Deus a uma pessoa que ele já conhece? Ele nos conhece desde o nascimento, antes mesmo de sermos formados. Então, mas isso interessa para eles, tá? Assim como batizar também crianças, interessa, porque vão fazendo ali adeptos, certo? O batismo nas águas, lavar o corpo com água, mesma coisa, prática da lei. Não tem nada a ver com os ensinamentos do apóstolo Paulo. Paulo ensinou que nós fomos batizados na morte de Cristo, lá no Calvário. Não são as águas que nos purificam. O que nos purificou foi o que Jesus fez lá na cruz do Calvário, e derramou o sangue, e nós já nascemos debaixo dessa graça, purificados, justificados. Veja a questão da Santa Ceia. Eles pegam a Páscoa e transformaram numa ceia, porque interessa para eles também. Ora, coisas que para eles interessam, como as campanhas baseadas, como eu falei, baseadas em Moisés, campanhas baseadas em Salomão, Davi, Gideão. A questão do dízimo. O dízimo era da lei e não era dinheiro. Eles transformaram em dinheiro. O dízimo era de ano em ano da colheita.
Eles transformaram mensal, semanal, de acordo com aquilo que a pessoa, ou qual a data que a pessoa ganha. Unção com óleo. Quem era ungido com óleo eram os reis. Tá? E quem falou de unção com óleo foi Tiago. Tiago não era pregador da graça, ele não pregava o evangelho da graça, ele pregava aos judeus. Então, eles são seletivos, porque são espertos. São espertos. Mas outras coisas das leis, ou outras coisas que são também referentes às leis de Moisés, eles não praticam. Por exemplo, vamos ver aqui algumas coisas que eram também da lei de Moisés e eles não praticam. Eles não praticam hoje. E também seria um absurdo praticarem, né? E essas coisas das leis, elas estão escritas em Levítico, Deuteronômio e Números. Veja só o que diz Deuteronômio. Olha só. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 22. Olha o que diz Deuteronômio 22, versículo 28 e 29. Olha só o que diz. Veja só. Se o homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, então fala aqui de estupro, violentar, tá? E eles forem descobertos, ele pagará à moça 50 peças de prata. Terá que casar-se com a moça, pois a violentou e jamais poderá divorciar-se dela. Então, a lei aqui está autorizando, é como se estivesse autorizando a mulher que foi violentada, ela ser comprada pelo violentador e ainda se casar com aquele que a violou. Mas isso eles não praticam. Porque isso não interessa para eles, e até mesmo a sociedade que nós vivemos hoje, nos tempos de hoje, jamais aceitaria algo dessa forma. Veja o que diz no próprio capítulo 22 de Deuteronômio, o versículo 23 e o 24. Olha só. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Então veja, se uma moça que tinha um compromisso com outro homem, ela vai e se deita com outro, os dois seriam apedrejados. E a mulher apedrejada porque não gritou. Veja, meu irmão, minha irmã, essas coisas faziam parte da lei também. Agora tem uma que está ainda em Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 13. Olha só essa. Se o homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher, rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era mais virgem. O pai e a mãe da moça trarão os líderes da cidade junto à porta a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade. E eles castigarão o homem, tá? Aplicarão a ele a multa de 100 peças
de prata, que serão dados ao pai da moça, pois esse homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa de seu pai, e ali os homens da sua cidade apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal no meio de vocês. Então, a mulher, ela podia ser caluniada por um homem, que se casou com um homem, o homem diz, olha, eu casei, mas ela não é virgem. Depois os pais tinham que provar que essa mulher, que essa moça era virgem. Como que eles iam provar isso, eu não sei. Mas eles tinham que provar. Ou seja, essas coisas faziam parte das leis. Mas vai você nessas denominações e pergunta se eles praticam isso. Não praticam, mas o dízimo eles praticam. A Páscoa eles praticam. Tem mais. Por exemplo, tem uma em Levítico, interessante essa que eu estava vendo aqui em Levítico, tá? Em Levítico, que diz assim, olha só, Levítico, capítulo 11, versículo 10. Levítico 11, versículo 10. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Então, tudo que tem no mar e não tem barbatanas, por exemplo, mariscos, né, mexilhões, por exemplo, camarão não tem barbatanas, por exemplo, um polvo, né, um polvo. E como que os portugueses gostam de um polvo alagareiro, né? O polvo alagareiro é o polvo no azeite. Você veja, meu irmão, minha irmã, quanta hipocrisia, né, desse sistema religioso. Mas como eles descobriram, né, que não mostrar essas verdades para as pessoas dá muito lucro, então eles não revelam essas verdades. Pergunta aos líderes religiosos se eles comem um camarão aguilho, camarão tigre, se eles comem um polvo alagareiro, eles vão dizer, comemos, mas não deviam, porque está na lei que é proibido. Ah, mas isso não é para nós nos dias de hoje. Nós somos a igreja de Cristo, eles vão dizer, as leis eram para os judeus. Ah, e o dízimo? Ah, e as festas judaicas? Como o dia de Pentecoste, como a festa das primícias, como a festa dos tabernáculos, também não eram dos judeus e faziam parte das leis? A Páscoa também não era e não fazia parte das leis judaicas? Mas eles aprenderam que, escondendo essas coisas das pessoas, eles conseguem lucro, manter as suas igrejas lotadas, cheias. Por exemplo, os sacrifícios que eram de animais, eles transformaram em sacrifício financeiro.
Então as pessoas hoje vão lá e fazem sacrifícios financeiros, mas os sacrifícios eram da lei e hoje não necessitamos mais de sacrifício. O sacrifício hoje é o sacrifício de lábios que confessam o nome do Senhor. Sacrifício de louvor. Mas essas coisas não trazem lucro, meu irmão. Não dá dinheiro. O que dá dinheiro é a lei, é campanha, em cima do medo, em cima da ganância. Em cima do medo e da ganância. Eu vou ler só mais uma aqui para você, só mais uma questão aqui para você que está em Levítico. Eu vou ler aqui para você, Levítico 21. Tem mais, eram 613, mas eu só escolhi essas daqui. Do 18 ao 21, nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Aproximar-se de quê? Do tabernáculo, né? Fazer parte ali da comunidade. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, o corcunda ou anão não podia entrar nas assembleias, não podia participar das questões espirituais, religiosas. Por exemplo, Nelson Ned não poderia cantar músicas de louvor a Deus. Ele era um anão, não poderia. Tá? Ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que seja com feridas porulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Tá? Então, eles não poderiam ser sacerdotes. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar-se ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao Senhor. Não podia, eram excluídos. Tá? Se excluía as pessoas que tinham qualquer defeito físico ou qualquer, hoje chamamos pessoas especiais. Não podia. Era uma exclusão, não podia casar com estrangeiro. Tá? Por exemplo, quem era de Israel não podia casar com uma cananeia, com uma do povo dos filisteus. Não podia. Essas coisas estavam na lei. Mas Jesus acabou com tudo isso. Claro, evidente. E hoje não vivemos assim. Por isso que quando você lê a Bíblia, meu irmão, minha irmã, você não pode dizer, está escrito na Bíblia, eu vou cumprir. Não é assim. Se você cumprir as coisas que estão escritas na Bíblia, hoje você vai ser preso. Você vai ser preso. Você é preso, porque são coisas que não têm nenhum sentido. Por exemplo, estupro, escravidão, por exemplo, exclusão, não tem nenhum sentido. Você tem que ter a mente aberta, você tem que ter a cabeça aberta e saber que nós estamos falando de um livro que foi escrito durante 1.400 anos por vários autores, um livro que foi escrito, vem aí mais de 5.000 anos sendo escrito. Né? E hoje em dia, esse sistema religioso ainda fica preocupado, por exemplo, com batom, preocupado com brinco, preocupado se a mulher está usando calça jeans ou se está usando saia, preocupados, por exemplo, com uma tatuagem que a pessoa faz, preocupados com, por exemplo, a opção sexual da pessoa, excluindo as pessoas. Mas pegam versículos da lei apenas que interessam a eles. Apenas que interessam a eles. Então, meu irmão,
e minha irmã, eu queria ficar mais aqui com vocês, mas o tempo urge, nós temos que trabalhar, temos que seguir a nossa vida. Mas reflita no dia de hoje nessas questões. Nós somos seguidores de Moisés ou somos seguidores do Cristo ressuscitado? Nós somos judeus ou somos gentios? Nós vivemos debaixo das leis ou vivemos na graça? Debaixo da graça. Não temos nenhuma obrigação com as leis que eram para os judeus. Cristo não morreu inutilmente. Quando ele morreu lá na cruz, ele disse: está consumado, tetelestai, está pago, pronto, acabou. A lei foi cumprida. O fim da lei é Cristo. Somos justificados pela fé em Cristo. É claro, evidente, que devemos viver uma vida de acordo com a nossa sociedade, procurarmos sermos melhores a cada dia. Mas isso não nos justifica diante de Deus. O que nos justifica diante de Deus é a nossa fé em Cristo. Tá bom? Vamos então à oração que sempre fazemos aos domingos, também oramos durante a semana. Vamos orar e espero que essa mensagem tenha, pelo menos, aguçado o desejo na sua mente de buscar cada vez mais o entendimento. Vamos à oração. Ó Pai amado e querido, glorificado e exaltado seja o Senhor, seja o Senhor exaltado sobre tudo e sobre todos. Somos gratos a Ti, porque depois de muito engano, depois de tanto sofrimento, depois de tanta escravidão, e escravidão essa que foi feita na nossa mente, a Tua graça nos alcançou. A Tua misericórdia nos alcançou. Sabe por quê? Porque hoje entendemos que sempre fomos escolhidos do Senhor. E hoje eu entendo, meu Pai, que tantas coisas que aconteceram na minha vida, coisas essas que eu não entendia, e até hoje não entendo muito bem, mas o que eu entendo é que o Senhor me chamou para levar esta libertação. A libertação da mente, a libertação dessa escravidão religiosa, dos preconceitos, a libertação que acontece
na mente quando a pessoa entende que ela não vive mais. Aliás, nunca viveu, nós que nascemos depois da cruz, nunca vivemos debaixo das leis, já nascemos debaixo da graça. Assim como no Brasil, nós não vimos a decretação do fim da escravidão. Quando nós nascemos já livres da escravidão, porque a lei foi abolida e não nascemos escravos. Nós recebemos os benefícios de uma lei que foi abolida no passado. Da mesma forma, nós nascemos debaixo da graça de uma lei que foi abolida lá na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus disse: está consumado. Ó Pai, graças te dou pela vida de cada mãe, que as mães que têm um amor imensurável, um amor incomparável com qualquer outro amor, que cada mãe que acompanha este programa, essa Igreja em Casa, tenha vida, tenha saúde, tenha forças. Aquelas que estão doentes, enfermas, que sejam restauradas, curadas, livres. Olha, meu Pai, para os que estão em presídios. Olha para aqueles que são vítimas de preconceito por causa do seu cabelo, por causa de uma tatuagem, de um brinco, ou de sua opção sexual, sua escolha. Olha para aqueles que por causa da sua religião, da sua cor, da sua raça, ou da sua condição social, são desprezados, são rejeitados. Olha para cada um, meu Pai. Olha para a vida daqueles que estão em orfanatos, asilos, lares. Olha para aqueles, meu Pai, que estão precisando urgentemente de forças para continuar na luta. Aqueles que estão, meu Pai, por exemplo, desempregados, que as portas se abram, que eles possam encontrar um emprego aonde dignamente trabalhem. Os profissionais nos hospitais, as autoridades, os países. Oramos por todos, meu Pai. E graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos e as irmãs da Igreja em Casa. Obrigado, eu te agradeço de todo o coração, e os que creem digam assim seja.
Olá, primeiramente quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje, neste pequeno vídeo, eu gostaria de lhe mostrar como que você pode ser um membro do canal. Você basta vir aqui, né, aí no seu computador ou então no seu telefone celular, nessa área aqui onde está escrito Seja Membro, e aí você clica Seja Membro, vai aparecer para você aqui as opções, né, os valores que você quer contribuir com este canal. Aí você escolhe um valor e clica em Seja Membro, tá bom? Aí vai aparecer para você qual a forma de pagamento. Então tem aí adicionar um cartão de crédito. Então você vai, coloca o número do seu cartão de crédito, se é um cartão da Visa, né, ou outro cartão, coloca mês, também o ano, né, a validade, e o CVC, que são aqueles números, aqueles 3 números que estão atrás do seu cartão, e depois você então finaliza a adesão. Você se torna um membro do canal, um apoiador aqui do canal Alfredo Paulo. Tá bom? Muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando. Forte abraço e vamos em frente.